Bom dia, eu espero que você esteja bem e se não tiver, vai ficar bem sim. Comece o seu dia tendo essa expectativa, tendo esse movimento dentro de você, de que o seu dia vai ser bom, porque você vai fazer o que está os seus recursos que você tem, você fará esse dia o melhor dia. Gente, faz muita diferença quando nós acordamos com essa vibração, né? Eu gosto de acordar, como eu já digo para vocês, 5h30 da manhã. Então eu acordo, não é fácil levantar da cama cedo, né? Mas eu levanto, aí eu já me posiciono, faço meu yoga e já olho para o espelho, levanto, dizendo o meu dia será um dia exponencial, porque esse dia depende de mim. Eu farei o meu melhor, vou usar de todos os recursos que eu tenho para fazer desse dia o meu melhor. Então, eu deixo assim essa mensagem para você, para que você possa se sentir cada vez mais ativado, para que você ative dentro de você, de que tudo é de dentro para fora, para o alto e para os lados. É esse movimento da vida, esse movimento, gente, nosso, não tem como ser diferente. E assim, hoje eu quero continuar nossa conversa de ontem sobre o foco na solução. E hoje eu fiz mais uma ênfase, foco na solução sempre. Mas quero também agradecer as pessoas que têm assistido esse nosso Dica de hoje Conecte 7 horas da manhã. E eu queria assim perguntar para você que está aí, se essa é a sua primeira live que você assiste, ou se você tem me acompanhado, se você tem tomado um café da manhã comigo às 7. Por gentileza, coloque aí para mim nos comentários. Acho que tem gente também que nem pode escrever, né, Paula? Porque tá no trânsito. Às vezes tá nesse café da manhã organizando as coisas dos filhos, né? Tem gente que tá fazendo café ainda, preparando as coisas para começar o seu dia, para ir pro trabalho. Bem, gente, mas assim, por que eu faço essa pergunta? Porque algumas pessoas que estão nos acompanhando desde o início estão percebendo que há uma conexão no que nós estamos falando desde o primeiro dia. Tem sido um movimento no sentido de que você tem que estar apto ou você tem que desenvolver dentro de você algumas coisas importantes que nos ajudam a gente ser a nossa melhor versão, né? Essa frase, algumas pessoas têm até uma crítica sobre essa coisa da melhor versão por causa depois da pandemia. Mas quando eu falo de melhor versão, é de você olhar para dentro de você e você se desafiar a se tornar uma pessoa melhor. Mas isso dentro de um caminho, dentro de um percurso seu, gente. Cada pessoa se desenvolve dentro do seu tempo, nas suas possibilidades. E hoje eu quero continuar falando de foco na solução, porque sempre foi para mim o meu grande desafio. Eu sempre fui uma pessoa que tive muito presente na minha vida a questão do negativo, né? Dos problemas, né? Eu até já falei para quem me assistiu em algumas lives que eu fui à busca do autoconhecimento porque eu me deparei comigo mesma e disse não, você tem que superar isso, você tem que se tornar melhor e você é capaz. Então, os sentimentos negativos, né? O sentimento da aprovação, né? A própria questão de eu não me sentir digna, preparada, essa coisa toda que passa pela nossa cabeça, me levou a uma busca interior, a busca de me redescobrir, né? De pensar, de olhar para dentro de mim e ver o que eu realmente tinha. E aí,
Porque que a gente vai falar hoje? Hoje eu não vou demorar muito. Tenho uma consulta, que é uma outra coisa importantíssima. A gente precisa se cuidar. E a gente falou sobre os hábitos, né? Termos uma agenda com aquilo que é importante na nossa vida. Então, hoje é um dia de uma consulta que eu não posso, de maneira alguma, chegar atrasada, né? Então, eu peço desculpa a vocês, mas nós vamos hoje encerrar um pouco mais cedo. Mas eu queria realmente trazer para vocês, porque eu não queria deixar vocês, poxa, ela nem sequer avisou que não vai ter. Então, eu estou aqui pelo compromisso, né, de servir vocês, de realmente conversar com vocês sobre isso que tem me ajudado muito, as coisas que tem me ajudado muito enquanto profissional, enquanto pessoal. E, antes de qualquer coisa, dizer para você que nos ajude a divulgar esse conteúdo. Que quando você estiver aí de manhã, mande pelos aviãozinhos para pessoas que você conhece. Convida os colegas de trabalho. Olha, quando você estiver se arrumando às 7 da manhã, coloca aí no Instagram, entra na live Dica de hoje da Paula Prazeres, porque todo dia tem sido uma coisa diferente e eu estou aprendendo alguma coisa, né? Alguma coisa está despertando em mim. Então, eu peço a você que compartilhe. E se você ainda não está inscrito no meu canal, lá no YouTube, basta você entrar aí na minha página Paula Prazer e tem um link na bio. Entre no link da bio, se inscreva no YouTube, no canal Corretoras de Excelência, porque todo esse conteúdo vai para lá, além de outros conteúdos que estão lá, que não estão disponíveis no Instagram. Então, desde já, eu te convido a participar dessa, eu estou chamando de comunidade, né, da comunidade de corretoras de excelência. Não significa, eu não sou mulher, eu não sou corretora, eu tenho outras profissões. Não é só para corretora. É porque eu sou corretora, mas é para todos os profissionais, porque lá tem um conteúdo não só profissional, mas também de autoconhecimento, de dicas, tá bom? Então, gente, ontem nós começamos a falar sobre o foco na solução e não no problema. E eu trouxe até um exemplo, falei para vocês, não sei se vocês fizeram, né? Eu dei uma dica. Eu não sei se você conseguiu ativar essa dica ontem durante o dia todo, né? E aí eu queria que você, se quiser realmente compartilhar aí no comentário, diga só se você conseguiu ativar o dia todo isso ou não, que foi a gente buscar focar na solução mais que no problema. Eu não sei se você teve problemas ontem, mas eu tive, e eu tive que exercitar o que eu estava dizendo para vocês, o que eu disse para vocês. Então, ontem eu tive alguns problemas de ordem profissional, né? E eu tive que realmente ativar o meu cérebro para as soluções e não ficar pensando naquele problema, mas pensar naquilo que eu falei ontem também, que eu vou trazer aqui para vocês, que quando nós enxergamos o problema como a distância entre o meu estado agora, que é o problema, e o meu estado desejado, esse percurso, né, que parece ser muito distante, eu ativo dentro de mim uma iniciativa, né, que é os meus recursos próprios. Eu vou aqui buscar esse recurso para que eu consiga ativar isso. E pode ser um movimento divertido, pode ser um movimento investigativo, pode ser um movimento gratificante, você resolver, como se fosse um quebra-cabeça. E foi essa imagem que eu tive ontem diante de um problema que eu estava vivendo. Eu fiquei imaginando, isso aqui é um quebra-cabeça. Peraí, vou ativar de uma forma leve a possibilidade dos meus recursos para tentar pensar na solução. Quando nós nos colocamos nessa posição, até o nosso cérebro desperta mais em nós a criatividade para pensar na solução. Diferente de quando você está com a sua mente focada no problema. E hoje eu queria trazer para vocês, que nós vamos continuar esse papo aqui, sendo que esse papo aqui a gente vai continuar falando amanhã sobre a questão da comunicação. A forma como que nós nos comunicamos, e nessa comunicação a gente traz esse foco nos problemas e menos nas soluções. Nós vamos falar sobre isso amanhã. Mas hoje eu queria trazer para vocês exatamente só para reforçar
que o meu estado atual, que eu estou vivendo, que é o problema, mas o meu recurso, eu vou chegar ao meu estado desejado. E como isso se processa? O meu processo do meu recurso são os meus pensamentos. Olha só, os meus recursos são esses. Os meus pensamentos, as minhas ações, as estratégias, as minhas emoções que eu estou naquele momento, as minhas atitudes, as minhas condições de deixar o meu estado atual, que é o problema, para trás e progredir e caminhar. Esse é o meu recurso. E eu preciso ativar esse recurso, porque senão eu vou ficar só no estado atual. E o meu estado desejado é a solução. E aí o nosso grande desafio é atravessar o espaço entre o desejado, que é a solução, e o meu estado atual. Para isso eu preciso identificar, para depois eu movimentar, ou seja, eu implementar os meus recursos. Então, uma das coisas importantes diante de um problema é nós identificarmos a causa do problema, né? Por que isso aconteceu? Por que esse problema chegou aqui? Gente, ele não chegou à toa, ele não chegou do nada, ele chegou de alguma situação ou causa que veio indo e vem até chegar. E ontem eu fiz esse exercício para mim, porque quando veio a situação que é o problema, o estado atual, eu olhei e comecei a ativar as minhas emoções. A primeira, não, eu não vou deixar com que a minha mente, o meu foco seja só no problema. E aí logo comecei a respirar, e comecei a pensar sobre isso, qual tinha sido a causa. E aí, gente, impressionante que o nosso cérebro ativa, né, os nossos recursos. E aí eu comecei a identificar, olha só, o que foi que causou isso aqui? Eu conversando com uma pessoa, olha só isso aqui. Isso bem aqui. E aí fomos anotando, né, identificando o que? O estado atual, o que provocou o estado atual. E aí eu comecei a colocar numa folhinha, isso. No momento que eu estava ativando, né, essas identificações do meu estado atual, logo eu busquei os meus recursos, porque automaticamente o meu cérebro vai fazendo um movimento de que a minha emoção começa a melhorar, eu já começo a perceber que há sim solução para aquilo, eu já começo a movimentar uma atitude. Qual é a atitude? Eu começo a dizer, não, para esse problema aqui nós temos solução tal. Você começa a pensar diferente, você ativa a sua criatividade, porque aí você começa a pensar nas possíveis soluções, né? E aí você vai, gente, mudando aquele estado atual para o seu estado desejado. Você vai deixando o estado atual para trás e você já vai começando a olhar, progredir para frente. É como se você estivesse vendo uma luz no fim do túnel, tá? E quando eu estava ontem passando por essa situação, eu logo trouxe para mim. O que eu estava colocando para vocês, eu trouxe logo para mim. Porque, gente, tudo o que acontece com a gente e que a gente tem um exercício de aprender e de não só aprender, mas colocar em prática, porque, uma coisa que eu sempre tenho dito, não adianta, gente, nós aprendermos, nós estudarmos, nós fazermos leituras, nós fazermos cursos, se nós não tivermos constância na prática. Não funciona. Eu digo isso para vocês de experiência própria minha. Eu já fiz muitas imersões, muitos cursos, né? Às vezes eu entrava no movimento de construção de hábitos e aí eu fazia um dia, outro dia eu não fazia, um dia sim, um dia não, e daqui a pouco não fazia mais, aí daqui a pouco já tinha esquecido. Se não houver constância nesse movimento, nós não conseguimos. Porque o nosso corpo, gente, ele não é um pouquinho amigo da nossa mente. E o nosso cérebro é muito obediente. Então, o cérebro está aqui, o corpo comanda, é uma ligação. Aí hoje você levanta e diz, não, hoje eu não vou. Olha, se eu fosse todos os dias
dar ênfase para o meu corpo. Ai, não, tô cansada, ontem eu cheguei mais tarde, sabe uma coisa? Não vou acordar cedo, não. Aí no outro dia começa, não, hoje eu tô mais assim, eu também não vou acordar cedo, não. Quando você percebe, você já saiu da sua linha de constância. Eu gosto muito de enxergar de que o movimento que eu faço todos os dias da minha vida tem que ser um movimento para o meu olhar do que eu quero, ou seja, o meu estado desejado. Qual é o meu estado desejado? Para eu pensar, para identificar quais são, o que está me levando a ficar nesse estado atual e sempre nesse estado atual. Então, esse é um ponto. E aí eu queria trazer para vocês, existem algumas perguntas que elas são muito focadas nos problemas. Existem perguntas mais presentes, mais focadas nas soluções. Existem focos no problema e existem focos na solução. Eu vou trazer para vocês algumas perguntas que eu, Paula, era muito presente na minha vida. Muito presente na hora das situações que aconteciam. Vamos ver se você se identifica com essas perguntas. A gente sempre, quando acontecia uma situação, um problema, vinha aquela pergunta: o que está errado? Olha como que a gente foca na pergunta, o problema. O que está errado? Outra por que deu errado? O que causou? De quem foi a culpa? Gente, isso acontece mesmo, não tem como. E eu me lembro que quando acontecia essas situações do meu estado atual ser a questão de um problema que eu estava vivendo, isso na vida profissional, eu tinha realmente essa, vamos dizer assim, era tão presente na minha vida que eu gostava muito de dizer assim, de quem foi a culpa? Eu falava para a pessoa que trabalhava comigo, de quem foi a culpa? E quando eu fui em 2018, acho que foi 2019, foi 2018, que eu fiz a minha primeira imersão em curso de autoconhecimento, do primeiro dia, qual foi a primeira pergunta? O primeiro tema foi a questão do problema. E lá, a primeira pergunta que tinha para que nós identificássemos o nível que nós nos encontrávamos, gente, foi essa. Quem causou? De quem é a culpa? Eu me lembrei de mim. Meu Deus, eu fazia isso demais. Como eu gostava dessa pergunta com foco no problema. Então, eu queria que você observasse, a partir de agora, como está sendo essa sua linguagem. Essa sua linguagem está mais focada no problema ou ela está mais focada na solução? Como é que você se comporta diante do problema? A sua linguagem, ela tem uma ênfase de que você está no estado atual, mas que você está em movimento para o estado desejado, que é a solução, ou não? Porque o teu cérebro vai responder a isso, que é o que eu falei inicialmente. Os recursos que tu ativa, quando você ativa os recursos, ele vai trazendo para você as possibilidades de você deixar o estado atual, que é o problema, para trás e progredir para o estado desejado, que é a solução. Então, gente, é a questão das perguntas. Outra coisa é diferente. Olha só como um pouquinho diferente as perguntas focadas na solução. O que você quer? O que fazer para que isso aconteça? Qual o próximo passo? O que fazer diferente? Olha como muda as perguntas. As perguntas mudam totalmente, gente. Quando nós estamos diante de um estado atual, que é um problema, e você olha para essa situação e você diz assim, o que eu posso fazer diferente? Muda o seu cérebro, você ativa, né, o seu cérebro na capacidade que você vai estar em movimento de ativar os seus recursos. E aí vai aquilo que eu falei no início, você vai mudando os sentimentos, as emoções, você vai ativando a sua criatividade, você vai ativando a estratégia, porque até quando você estava focado no problema, que é o seu estado atual, você não consegue ver nem estratégia para solucionar o problema. E aí,
Eu queria trazer para vocês, hoje eu disse que nós vamos terminar um pouco mais cedo, tá? Só lembrando para quem chegou agora, porque eu tenho um compromisso, uma consulta, e eu tenho que chegar lá 8 horas em ponto, senão eu não consigo. Já venho tentando, gente, fazer esse exame. Você sabe que no Brasil a gente marca uma coisa, seja no particular, para te poder conseguir, não é a mesma coisa que fosse você querer agora e amanhã você se consultar, você fazer. Então, o que eu queria colocar para você? Para que você pudesse observar como está minha forma com que eu enxergo, com que eu olho o meu estado atual e o meu estado desejado. Quais são as perguntas que me norteiam em relação ao meu estado atual? E aí eu falei, aqui era muito presente na minha vida. Você que chegou agora, você vai assistir essa live de novo, porque eu falei algumas questões no início sobre o que ativa o nosso estado desejado, né? Então é importante que você dê uma assistida, se você assim quiser compreender melhor o que a gente está falando aqui. E eu também perguntei se você, quem está aqui, se era a primeira vez que estava assistindo a minha live, ou se já está acompanhando a live já há um tempinho. Eu fiz essa pergunta. E se você já me acompanha, ó, eu agradeço. Espero que você esteja realmente recebendo esse transbordo na sua vida. E se você é a primeira vez, eu convido você a continuar, porque todos os dias a gente traz alguma coisa diferente, alguma coisa que tem muito a ver com o nosso dia a dia, da nossa vida profissional e pessoal, independente das profissões, tá? Então, eu queria colocar para vocês, dentro dessa ideia das perguntas focadas nos problemas e focadas na solução, eu queria trazer para vocês como que a gente fica, o que mexe, o que estrutura a gente ou desestrutura a gente quando nós estamos focados no problema. Primeiro, são os estados emocionais negativos. Pode perceber, quando você está diante de um problema, você está ativando o sentimento, as emoções que estão ali presentes dentro de você são as negativas. E eu já falei isso para vocês, que em umas pesquisas, né, que eu apresentei recentemente na minha primeira live, eu coloquei como que o nosso cérebro está respondendo hoje mais. O nosso cérebro, as pesquisas informam que nós temos mais tendências, nós estamos muito mais, o 70%, vamos dizer um exemplo, né, de que a gente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente ativa os pensamentos negativos. Olha como é desafiador pra gente, é muito desafiador. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele sempre está ativando ali os pontos negativos, as emoções negativas, tá? Então, outra coisa, os nossos estados mentais bloqueados. Quando nós estamos muito focados no problema, nós ativamos também dentro de nós a nossa mentalidade bloqueada, que é aquela vai minimizando a nossa capacidade criativa, que é dizer assim, não, eu não consigo resolver esse problema. Primeiro porque você traz lá na sua memória aquilo que você já aconteceu em alguns momentos e que você não conseguiu resolver. Ó, a mente lá, ó, a nossa memória RAM vem, pá, traz para você lembrar de que você já aconteceu isso e você não conseguiu resolver. Então, outra coisa que acontece quando nós estamos com foco no problema, nós dificilmente encontramos as soluções, porque a gente está tão focado no problema que a gente não consegue enxergar uma luzinha no fim do túnel, tá? Outra coisa, vai nos bloqueando as ações. Gente, isso é presente. Não sei se você pode comentar aí comigo, quando você já viveu alguma situação, um problema grave, né, uma situação acontecendo, parece que o nosso cérebro o corpo manda um comando para o cérebro para o corpo, a gente fica meio estático, né? A gente não consegue pensar na solução. O problema é tão grande que você não consegue ativar a possível solução. Então, isso acontece quando nós estamos focados demais no problema. E outra coisa que acontece, gente, essa aí é batata, como dizem. É quando nós estamos focados no problema, o medo domina a situação. Uma vez eu vivi um ocorrido onde eu estava no trabalho e eu fiquei presa num banheiro. Olha só, isso é uma experiência que aconteceu comigo.
E o banheiro era muito pequeno e não tinha aquela ventilação, né? Era meio adaptado. E eu tava ali, de repente eu fechei a porta e eu não sabia que não podia, tava tendo um problema no trinco da porta e que não podia bater a porta. Gente, eu tô lá, de repente eu entrei e bati com a porta. Aí eu comecei, terminei, fui tentar abrir a porta. Não consegui abrir a porta. E aí, lógico, o que aconteceu? A minha mente lá, ó, focada no problema, veio logo pra mim. Gente, a porta. Aí eu lembrei do que eu soube bem antes, que a porta tinha um problema aqui para as pessoas não baterem a porta, porque senão você ficaria trancado e não tinha chave. Aí eu fui lembrar, olha o que o cérebro trouxe. Aquilo que eu já sabia, que até então eu entrei no banheiro, não me ativei para isso. E o que aconteceu? Aquilo ficou, gente. Ficou na minha cabeça o foco de que eu ficaria presa, de que eu não tinha chave, quem que ia me socorrer, até porque era um corredor muito assim, bem longe do espaço onde tinha um movimento de pessoas. E aí eu comecei a ficar. Aí o medo começou a tomar conta de mim. Gente, eu tentava abrir a porta, eu tentava ver se eu conseguia mexer para que alguém ouvisse, eu tentava gritar. O medo tomou conta. Eu comecei a ficar com falta de ar. Gente, foi criando um pânico dentro de mim. Mas todo porque o meu movimento mental foi o medo, dominou a minha situação. Aí, por que eu tô contando isso para vocês? Porque eu nem sequer pensei em outras possibilidades. Eu não pensei em possíveis soluções. Uma delas é, primeiro, me acalmar, porque ou eu me acalmaria ou eu não ia sair dali. Tentar falar de uma forma que eu pudesse bater na porta, porque nem isso eu estava gritando, né, aquele desespero, então eu não conseguia nem pensar. Segundo, pegar o telefone, olha só, o telefone estava no bolso, né, atrás, ligar para alguém, para que uma pessoa pudesse vir lá, chamar alguém para vir lá, olhar a porta, tirar, né, solucionar o problema. Eu não consegui pensar em nada disso. E aí comecei, gente, a passar mal dentro do banheiro. Até que chegou uma hora que eu comecei a bater com tanta força, uma pessoa passou no corredor e viu. Aí pediu socorro para alguém, ou seja, aí abriram a porta. Quando saiu eu já estava muito abalada, né? E estava muito, sabe, a respiração intensa. E aquilo provocou uma sensação de pânico terrível em mim, que criou a chamada síndrome de pânico em lugares fechados. Mas o que eu queria, por que eu contei esse exemplo? Por quê? Porque quando nós estamos no foco no problema, o medo domina a situação. E aí você pode dizer, mas Paulo, não é fácil, a gente está numa situação de um problema, o medo não acontecer. Ele vai acontecer, faz parte da nossa natureza humana. Porém, ele não pode dominar. Ele não pode dominar você. E isso acontece quando nós estamos com foco no problema. Aí um exemplo agora, um foco na solução. O que acontece? A mesma coisa. O foco na solução, os estados, estou falando em termos do que a gente estava falando, não é que seja a mesma coisa que aconteça, tá? Então, o foco na solução traz em nós os estados emocionais positivos. Olha só, quando você está focado na solução. Estados emocionais, eles geram umas emoções mais positivas. Você começa a se sentir capaz de sair daquela situação, daquele estado atual. Você ativa também dentro de você estados mentais positivos, né? Aquilo vai sair. E eu já passei, depois de todo esse movimento na minha vida, eu já passei por situação em que eu fiquei presa no elevador. E como eu já tinha passado por uma situação, a mente quis trazer, mas aí eu fiz um movimento contrário, eu fiz uma ressignificação, eu olhei para a solução. Ah, Paula, tá aqui, agora vamos fazer o quê? Vamos apertar no botão, chamar emergência, ou então vamos sentar aqui e vamos esperar. Gente, não demorou acho que nem um minuto, a porta abriu. Na hora era só um problema que eu não tinha teclado o botão correto e a porta fechou e eu achava que estava travada. Então, olha só como a mentalidade muda. Quando você foca na solução, você ativa dentro da sua mente os pensamentos positivos também. Outra coisa, você maximiza a capacidade criativa, que foi o que eu fiz. Então, peraí,
deixa eu apertar nesse botão de emergência. Olha como mudou. Quando eu estava numa outra situação, eu me desesperei. Não consegui nem pensar que o celular estava no bolso. Então, eu ativei a minha criatividade, a minha capacidade de solução. Peraí, deixa eu clicar aqui na emergência, em primeiro lugar, que aí vai avisar que tem alguém preso no elevador. Segundo, eu vou aqui me acalmar, respirar, fazer um exercício de respiração, que a coisa vai funcionar, eu vou sair daqui. Olha como o pensamento muda completamente. E a outra coisa, você encontra a solução mais fácil, né? Você foca mais nas ações. Você também vai gerando dentro de você a coragem vai dominando a situação, diferente quando você está com foco no problema, que quem domina é o medo, tá? Então, gente, esses pontos que eu trouxe pra gente hoje é para que você possa ativar hoje durante o dia. Você vai se observar. Como é que eu estou? Como é que está sendo a minha caminhada hoje? Será que eu estou focada no problema? E aí você vai observar como é que ficam os seus estados emocionais, como é que ficam as suas emoções, como fica a sua mente, quais são os pensamentos, se sua capacidade criativa, como é que fica, se você pensa mais só no problema e não consegue agir, não consegue tomar nenhuma iniciativa, se você bloqueia as suas ações e se você é dominado pelo medo. Mas eu quero que você também observe se você também está se exercitando a sair do seu estado atual para o seu estado desejado, ativando os recursos que você tem. E aí eu falei nesses recursos no início da live. E se você também observa como que se comporta o seu estado emocional, os seus pensamentos, né? O estado em que você está, se você pensa mais nas soluções facilmente, se a coragem domina a sua situação e se você foca em ações. Observa. E aí você pode aprender com isso hoje, nessa observação, que é o que eu falei lá no início dos recursos, entre o estado atual e o estado desejado. Existe ali um espaço onde eu vou ativar esses meus recursos, mas para isso eu preciso identificar quais são as causas daquele problema. Então, eu convido a você a focar hoje. E a nossa dica de hoje é, olha só essa dica aí, anota aí. Tudo que você foca se expande, seja soluções ou problemas. Então, quanto mais você foca, mais você expande essa situação, seja a solução, seja o problema. Essa é a nossa dica de hoje. Qual vai ser o seu foco hoje? Vai ser o seu foco durante essa semana que está encerrando, tá? Então, gente, eu queria agora, pra gente estar encerrando, eu queria convidar você para o nosso Momento Conecte-se, tá? O nosso Momento Conecte é um momento assim que eu trouxe para vocês que me ajuda muito. Já há muito tempo eu sou praticante de yoga. O yoga me ajudou demais a mudar um pouco esse meu estado atual, às vezes que eu tinha de ansiedade gravíssima. Era uma pessoa extremamente ansiosa. E essa busca do autoconhecimento colocou isso mais em equilíbrio, né? E uma das ações que eu gosto muito de fazer é não só o yoga, como a meditação, através de me preparar o meu corpo para esse momento, através da respiração. A respiração consegue controlar muita coisa na nossa vida, tá? Então, eu queria convidar você a fazer um exercício hoje um pouquinho diferente. Você vai pegar os seus 2 dedos, aqui o indicador e o médio. Você vai colocar no meio da testa. Gente, não é nada místico, viu? É só para que você consiga fechar a narina do lado direito e abrir a narina do lado esquerdo. Aí respirar pela narina do lado esquerdo e tapar a direita. Se você não quiser botar aqui, ó, você pode fazer só assim e assim. Você que sabe. Eu gosto assim porque ajuda o movimento. O meu anelar eu coloco na minha narina esquerda e o dedão polegar eu coloco na direita, tá? É assim, ó, fica assim, o anelar na narina esquerda, fechando, tapando, e na direita tapando. Só que nós vamos respirar, tá, gente? Então, é só para explicar como é. Você vai fazer isso aí. Se você estiver dirigindo, por favor, não faça. Se você parar, você faz esse exercício para você fazer o seu conecte. Então, você vai começar respirando pela narina esquerda.
Então você vai puxar o ar, enquanto isso você tapa a sua direita com o dedo, né, o polegar. Aqui. Aí você tapa e deixa a narina aberta do lado esquerdo, né, sem ser tapada, lógico, e respira. Você vai puxar o ar. Quando você puxar, você coloca o dedo anelar e tapa a sua narina esquerda e abre a narina direita para soltar o ar. E você solta o ar na direita e puxa novamente o ar pela direita. E aí você tapa o lado direito, né, com o dedo polegar e solta pela esquerda. É esse movimento, tapa um e deixar o outro soltar o ar. Vamos fazer? Vamos ver se a gente consegue? Nós vamos fazer 3 vezes. Puxa o ar com a narina direita. Tapa a sua narina direita e solta pela esquerda. Puxa o ar pela esquerda. Tapa a esquerda, solta pela direita. Puxa o ar pela direita. Tapa a direita e solta pela esquerda. Você vai fazer isso depois. Pode fazer até mais de 3 vezes. Ajuda a controlar nosso sistema nervoso, gente. Quando você tiver num momento de problema muito grave, estiver agitada ou agitado, e você estiver muito nervoso, faça esse exercício. Ele controla o nosso sistema nervoso. E aí você começa a respirar um pouco mais. Então, depois desse exercício, eu queria nessa manhã pedir que Deus, que Ele nos guiasse, dando a você e a mim a sabedoria, para nós focarmos mais nas soluções do que nos problemas. Mas quando o problema vier, nós tenhamos sabedoria, expansão da nossa mente para buscar as soluções. Porque todo dia é um novo dia e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, seja o problema que você está vivendo, não foque só nele, foque na solução. Busque os seus recursos. Seus recursos é a sua oração, é o seu momento de meditação, é o seu momento em que você busca na palavra, é o momento que você conversa com alguém mais experiente. Busque os recursos, traga para a sua vida as estratégias para resolver. Traga na sua vida, motivando a sua mente aos pensamentos positivos. Traga ao seu corpo um estado emocional mais amplo de positividade, de alegria, para que você possa te ajudar a sair desse foco do estado atual que é o problema e você possa chegar à solução. Então, a nossa oração de hoje é que você possa não ter mais foco no problema, mas que você possa expandir o foco na solução, tá? Essa é a nossa oração do dia de hoje. E que seu dia seja um dia exponencial, com muita bênção, muitas bênçãos para você. Até amanhã.